Bom dia, a paz. Mais um dia, né? Glória a Deus. Mais uma oportunidade de falar do amor de Deus, mais oportunidade de compartilhar a palavra de Deus e mais um devocional. Eu creio que toda manhã, pela manhã, né? Todos os dias é necessário a gente estar aqui pronta para, primeiro lugar, colocar o Senhor, né? Assim como a palavra nos diz. Primeiro o reino do Senhor, né? Depois as demais coisas serão acrescentadas. E hoje nós vamos aprender um pouco com Abraão. E em Hebreus 11:8, eu vou estar falando um pouquinho aqui do que o Espírito Santo ministrou no meu coração, do que o Senhor tem para nós. Vai depender de nós, né? Das nossas escolhas, assim como os devocional eu falei, né, ontem sobre confiar em Deus, né? Hoje nós temos outro ensinamento, né, que o Espírito Santo ele vai falar no nosso coração assim tremendamente, assim como ele falou no meu, ele vai falar no seu também. Porque eu creio que é o Senhor, né? Tá vindo do Senhor essas palavras onde nós podemos aprofundar e meditar e entender o que Deus quer falar com cada um de nós. Em Hebreus 11:8 fala bem assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ir. Irmão, você tem confiado no Senhor a ponto de partir sem saber para onde ir, né? Porque foi isso que Abraão fez. Sabe o que Abraão fez? Abraão, ele, pela fé, ele obedeceu o chamado do Senhor para sua vida. Assim é eu e você. O que nós devemos fazer? Obedecer pela fé, tá? Por que pela fé, Vanessa? Porque a fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, mas a convicção que algo vai acontecer. Vai acontecer no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, assim, da mesma forma que eu ministrei ontem no nosso devocional, que devemos confiar no Senhor, que devemos perseverar, assim é hoje. Você entende o que o Espírito Santo está falando com nós essa manhã? Você entende a profundidade de cada palavra? Medite para você ver nessa palavra. Entenda o que Deus quer para nós. Ele tem um chamado. Assim como ele chamou Abraão, ele nos chama também. Nos chama para nós poder levar a palavra dele. Nos chama para nós obedecer e cumprir o propósito dele que ele tem aqui para nós. Porque não sei, irmão, se vocês têm conhecimento do que Deus tem para nós nessa terra, né? Porque às vezes nós vivemos numa vidinha achando que tá bom. Não tá bom. Porque o que Deus tem para nós é grandioso. Deus ele tem promessas para ser entregue a nós. Mas só vamos receber a partir do momento que nós obedecer. Obedecer. Essa palavra obedecer, eu acredito que a maioria tem muita dificuldade, assim como eu tenho dificuldade, né? Nós somos carne, mas nós temos que entender que nós temos o Espírito Santo. Nós podemos fazer as coisas conforme a palavra está falando. É só nós pedir ajuda para o Espírito Santo, para nós manter firme, crendo que é o Senhor que está nos guiando, é o Senhor que está conosco. E todo o tempo Ele é conosco, assim como Ele esteve com Abraão. Então, assim, que nós viemos ter esse entendimento e trazer essa palavra para nossas vidas e entender que é pela fé, não é pelo que nós vemos. É aquilo algo que vai acontecer que nós temos que acreditar, porque fé é isso, né? E eu tenho assim, experimentado mesmo assim pela fé, entender que Deus tem um chamado para mim, que Deus vai fazer as coisas acontecer conforme a vontade dele, no tempo dele. Porque às vezes nós queremos fazer tudo no nosso tempo e não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então assim, entenda que o Senhor está nos chamando todo o tempo, assim como ele chamou Abraão. Só que Abraão, ele prontificou imediato. E nós?
Nós falamos assim, espera aí, Senhor, só mais esse ano. Ah, só mais eu vou esperar meus filhos casar. Ah, eu vou esperar tal coisa. Gente, não tem. Nós seres humanos somos assim. Vou terminar a primeira faculdade. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sempre nós estamos colocando algo, né? E não queremos cumprir o que Deus tem para nós. Então, que nós viemos ter um coração aquebrantado, um coração obediente à palavra do Senhor. Que nós viemos aprender, assim como Abraão, que nós viemos se posicionar e crer que Deus vai fazer as coisas conforme a vontade dele. Porém, nós temos que se posicionar e falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Amém, irmão? Que essa palavra seja guardada no seu coração e que você venha espalhar o evangelho, a palavra do Senhor, né? Fazer o ide, assim como a palavra nos ensina, e obedecer, assim como Abraão. Amém? Tenha um bom dia, que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.